A gente recebe a partir de agora dois convidados. Um deles é o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é pré-candidato a presidente da República pelo Podemos. Ele está na Paraíba e tem como anfitrião o deputado federal Julian Lemos, que é do PSL e que é o nosso segundo convidado. Julian, você me permite, boa tarde a você, permite a deferência ao nosso convidado aqui, que chega de Curitiba para fazer logo essa primeira visita como pré-candidato pelo Nordeste, estreando pela Paraíba. Boa tarde, doutor Sérgio Moro. Boa tarde, Hermes. Foi um prazer aqui receber esse convite, estar podendo falar aqui com os seus espectadores da Paraíba. E estou à disposição. Vim realmente de Curitiba, é um clima diferente, mas confesso que estou gostando muito da Paraíba. É um estado belíssimo. Bom, eu começo lhe perguntando, aquela pergunta clássica que o senhor já deve ter respondido, inclusive, em outras entrevistas. Por que resolveu ser candidato a presidente da República? Para ser bastante objetivo, nós precisamos romper a polarização que infantiliza o debate político para a gente construir o Brasil do futuro, um Brasil melhor para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Infelizmente, o que eu tenho visto hoje na política é essa lógica do amigo-inimigo, ou seja, que impede as pessoas de conversarem, de dialogarem, de encontrarem soluções. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, a educação pública, a escola pública, a gente tem que discutir se ela está dando ou não dando educação de qualidade para os nossos filhos e não ficar pensando o que o Bolsonaro, o que o Lula pensa a respeito disso. A gente tem que ter projeto, a gente tem que ter proposta e a gente tem que ter seriedade. E tudo isso passa pelo rompimento da polarização. Isso me motivou a vir aqui para esse projeto. Esse bateu, levou, atrapalha a implementação de políticas públicas, né? Eu acho que sim, a política não pode ser isso. A política é a arte do diálogo. E as pessoas têm que entender que a prosperidade do vizinho não significa o seu fracasso. Que a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo país. Nós precisamos construir juntos esse país. Para isso, eu gosto daquela expressão que é muito utilizada pelo vice-presidente, né, o Mourão, colocar a bola no chão. Vamos falar, o que a gente quer? Eu quero, o que a gente imagina que o brasileiro queira, pelo menos todo mundo diz, um governo honesto, mais um país que cresça, que gere emprego, que gere renda e que as pessoas tenham atenção. Muitas vezes o que as pessoas querem é ser ouvidas e o projeto parte disso. A minha presença, inclusive, na Paraíba é para ouvir as pessoas. Eu vou rodar o país. Tive aqui o convite do deputado Julian Lemos para começar aqui na Paraíba. E a gente tem conversado com as pessoas e a gente percebe esse cansaço. Uma das minhas motivações foi que eu ouvia todo mundo falando de 2022 como se fosse não um ano de eleições, mas um ano de funeral. Que você tem um governo que hoje é muito ruim, não funciona, a economia está estagnada. E do outro lado, um governo que quer voltar, que acabou em recessão em 2014, 2016, que teve todos aqueles escândalos de corrupção. O Brasil é melhor que isso. O brasileiro merece coisa melhor. E eu me dispus a colocar o meu nome à disposição para construir um projeto com todo mundo. Deixa eu dar uma boa tarde aqui ao nosso outro convidado, que inclusive é aniversariante do dia, deputado federal Julian Lemos, do PSL. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ernilona. Cumprimentar aqui o ministro Sérgio Moro também. E estou à sua disposição, meu amigo. Primeiramente, desejar ainda, né, um feliz ano novo a todos os paraibanos, meus irmãos queridos, nordestinos, e desejar aí que a gente consiga alcançar um país, um país referência, um país que nos dê orgulho, sair apenas de um país para uma grande nação. Eu acho que o momento é agora. O PSL vai se unir ao projeto político do Podemos? Mais que o próprio partido, as ideias estão se unindo, as pessoas estão se unindo. Porque, afinal de contas, partido é um CNPJ, mas existem pessoas envoltas. Trabalho bastante para que o nosso partido entre em uma aliança muito forte com o então pré-candidato Sérgio Moro, porque é uma coerência de ideias, é uma coerência de projetos, de visão, de mundo, né, para a política do nosso Brasil, para que a gente possa chegar a um país mais igual e realmente assim distante dessa corrupção instalada de forma até natural, infelizmente, no nosso país. Mas isso afastaria o PSL do Democratas, que houve, inclusive, não, na realidade uma aliança? Já são um só. Na realidade, hoje já existe isso. A fusão, apenas esperando o processo de homologação, que é o processo, digamos, a etapa final, né, já que os recursos todos já acabaram, e isso aí já é situação já resolvida. Então teria essa aliança toda no palanque do Podemos? Estamos trabalhando para isso. Eu sou apenas um integrante do partido, do União Brasil,
O nosso presidente querido Luciano Bivar tem dialogado com o ministro Sérgio Moro, mas isso, eu vou dizer, é uma construção e tem tudo para caminhar junto. Qual é o perfil da sua chapa, doutor Sérgio Moro? O que é que o senhor espera do seu candidato a vice-presidente? Essa é uma discussão um pouco prematura. O que a gente está preocupado em fazer hoje é o projeto. Eu chamei um grupo de especialistas. Entre eles, a gente tem um dos maiores economistas do país, que é o Afonso Celso Pastore. Foi presidente do Banco Central, inclusive. Foi presidente do Banco Central, tem experiência administrativa, tem uma visão muito clara de que esse governo tomou decisões erradas e produziu estagnação econômica. Ou seja, não cresce emprego. E, infelizmente, esse ano já teve até a previsão oficial do Banco Central de que o país vai crescer, entre aspas, 0,38. Isso, na verdade, é nada. Isso não gera emprego para os nossos jovens, para as pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho, por exemplo. Formou esse grupo, está chamando especialistas das mais diversas áreas. Eu tenho participado das reuniões para a gente discutir temas como, por exemplo, educação na primeira infância, erradicação da pobreza, infraestrutura, saúde. Ou seja, a gente quer construir um projeto robusto. Em cima desse projeto, que a gente quer também conversar com as pessoas, nada melhor do que as pessoas para dizer o que elas precisam, o que elas veem errado no país e o que elas pretendem mudar. A gente quer construir uma aliança política. Uma aliança política que aí tem espaço. Por exemplo, União Brasil, muita gente ali pensa da mesma forma, que a gente tem que deixar essas disputas, essas brigas infantis de lado e discutir o país que a gente quer para o nosso futuro. Um pacto político em cima de um projeto que propicie também governabilidade em 2023. Isso é fundamental. Falar em 2023, deputado Juliano Lemos, o próximo presidente, seja ele o ex-ministro Sérgio Moro ou outro qualquer, em 2023 vai pegar um país saindo aí de um processo de pandemia, pelo menos é o que a gente espera. Mas vai dar para aprovar alguma reforma ainda na Câmara Federal, no Congresso, neste ano, para que o próximo presidente já pegue essas reformas já prontinhas? Olha, como integrante do Congresso Nacional, a única reforma que saiu, né, foi a da Previdência, com muito esforço por parte do próprio Congresso, e eu tenho que dar os méritos aqui também o ex-presidente Rodrigo Maia. De lá para cá não houve mais nenhum tipo de reforma, porque não houve entrosamento político, não houve articulação política suficiente. Hoje o governo, na realidade, e não falo isso de forma pessoal, até porque eu não sou oposição. Eu voto tudo que for favorável para que o governo seja bem sucedido. Mas o governo hoje, ele tem uma única ótica, que é a reeleição do presidente. Faz com que situações como o da pandemia, né, agrave ainda mais os outros problemas. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade, e digo isso com tristeza e até frustração. Não vejo nenhuma maneira de ter uma reforma ainda esse ano. Pois é, o ministro, o senhor falou em Celso Pastore, que vai coordenar esse trabalho, e ele tem uma posição muito clara de que o apadrinhamento político fez com que o PT cometesse erros no passado e chegasse a um período de recessão na sua gestão. Como é que um presidente da República vai fazer para não ter esse acordo político, por exemplo, com o Centrão em 2023? Por isso que é importante ter um projeto muito claro, já nesse ano de 2022. E o nosso projeto, para deixar crystal clear, como se diz, é um projeto reformista. Foi aqui mencionado, né, pelo deputado. Infelizmente, hoje, o governo não é reformista. Ele abandonou a pauta das reformas. E o governo do PT, que quer voltar, ele é um governo contra a reforma. Ao contrário, ele quer revogar o que já foi feito. A nossa proposta é muito clara. A gente não moderniza o país, a gente não prepara o país para os desafios do futuro, da economia verde, do mundo digital, da necessidade de se pensar, discutir, por exemplo, mudança climática, preservação do meio ambiente, perdão, com desenvolvimento sustentável, se a gente não tiver um espírito reformista. Então, nosso projeto é esse. A partir do momento que você tem um projeto, você dialoga. E você pode até mudar o projeto conforme esse diálogo. O que precisa é você ter muito claro princípios e valores que norteiam a sua condução da política. Com isso, você dialoga com todo mundo. Você sabe que tem limites que não vão ser ultrapassados. Não é tomar lá da cá, é dando que se recebe. Olha, o projeto não envolve jamais a gente ter uma presidência fundada numa governabilidade com base na corrupção, como foi no mensalão
como foi no Petrolão do PT. Porque essa governabilidade não funciona. Além da gente não conseguir justificar, a não ser que a gente possa dizer que roubar é certo, tá? Mas o que aconteceu no final do governo PT? Recessão. O governo, com esse tal do orçamento secreto, que é a utilização de verbas, sem transparência, sem controle público, isso também nos trouxe aonde? Estagnação econômica. Então, o caminho da prosperidade é isso, por exemplo, que defende o Pastore, é isso que eu também defendo com veemência. A gente não vai ter um país melhor se a gente não apostar na melhoria das nossas instituições. Por que país como a Inglaterra prospera e não a Somália? Não é porque o ministro da Economia de um e de outro, um é bom e outro é ruim. Não, porque a Inglaterra tem instituições sólidas. O caminho da prosperidade para o Brasil é o caminho da lei, é o caminho das instituições, é crescimento econômico inclusivo, para a gente diminuir as desigualdades sociais, eliminar a pobreza. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não aperfeiçoar nossas instituições. Ok, a gente vai fazer uma pausa rapidinho e volta em seguida conversando com Sérgio Moro, pré-candidato a presidente pelo Podemos, e com o deputado federal Julian Lemos, que é do PSL. Correio Debate volta em 2 minutinhos.